O poder de pensar certo. No livro de Josué, capítulo 1, versículo 8 diz: que o livro desta lei esteja sempre nos teus lábios. Medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de agir de acordo com tudo que está escrito nele. Assim serás bem-sucedido nas tuas realizações e alcançarás êxito. Você conhece o poder dos seus pensamentos? Se você tiver conhecimento desse poder e souber utilizá-lo de acordo com a palavra de Deus, você alcançará sucesso em todas as áreas da sua vida. Como diz na passagem, serás bem-sucedido nas tuas realizações e alcançarás êxito. Será uma transformação de vida, uma mudança radical. Agora é importante salientar: nós vivemos numa batalha espiritual e o território disputado pelo inimigo é a sua mente. O campo de batalha é a mente. Agora, que tal usar a sua mente para ajudá-lo em vez de servir de depósito de lixo para o inimigo? O inimigo, de uma forma sutil e através das brechas que deixamos, começa a depositar todos os tipos de pensamentos errados, que se transformam em sentimentos e atitudes. E como tudo que vem do diabo é ruim, podemos concluir que os maus pensamentos depositados por ele se transformam em maus sentimentos e, consequentemente, em más atitudes. Um grande aprendizado que tive no meu deserto: se você se deixar levar por sentimentos e emoções, será sua derrota. Se você acordar de manhã e dizer: eu me sinto deprimido, vai ficar deprimido o dia inteiro. Se você acordar de manhã e falar: minha esposa ou meu marido não me dá atenção, não faz nada por mim, você passará o dia com raiva do seu cônjuge e ainda, para piorar, sentirá pena de si mesmo numa festa de autopiedade. O inimigo vai tentar falar no seu ouvido e você tem que aprender a responder para ele. Jesus passou 40 dias no deserto sendo tentado por Satanás. Em todas as afrontas do inimigo, Jesus respondia com a palavra. Exatamente isso que devemos fazer: responder com a palavra. Por isso, a importância de meditar na palavra, como diz na passagem inicial. Se não conhecermos a palavra, não teremos argumentos para contra-atacar as afrontas do inimigo. Agora, se você não acredita que existe um inimigo que sussurra coisas no seu espírito, na sua alma, e que são mentiras, você nem precisa ouvir o restante desta mensagem. Agora, para você que acredita, todas as mentiras sussurradas não são verdades. Se você acreditar nelas, você será destruído. Para vivermos o plano perfeito que Deus reservou para mim e para você, precisamos passar por uma metanoia, que significa uma mudança de mentalidade, uma renovação da mente. Existem pessoas dentro da própria igreja que, infelizmente, não renovaram as suas mentes e são controladas pelo inimigo de uma forma muito sutil, quase imperceptível. Você pode ter nascido de novo em Cristo Jesus, mas a sua mente pode estar cheia de lixo. Se você é cristão e está sempre com raiva, chateado, com ciúmes de pessoas, ansioso, egoísta, egocêntrico, entre outros, infelizmente, apesar de ter aceitado Cristo como seu Senhor e Salvador, não viverá ainda nesta vida o que Jesus morreu para você viver. A sua mente faz uma grande diferença para o resultado da vida que viverá aqui. Faça hoje um inventário dos seus pensamentos. O que tem passado pela sua mente ultimamente? Se você está deprimido hoje, o que você anda pensando? Se você está com raiva, o que você está pensando? Se você está amargo,
O que você tem pensado? A origem de tudo está na mente. Pensamentos geram sentimentos que geram atitudes. Agora, uma boa notícia. Podemos ter a nossa mente renovada de acordo com a palavra de Deus. Eu sempre cito esse versículo que mudou minha vida. Romanos 12:2, que diz: E não vos conformeis com este mundo, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que conheças qual a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Essa passagem foi um grande divisor de águas em minha vida. Quando eu estava lendo a palavra, foi como se esta passagem saltasse da Bíblia em 3D. Foi uma revelação incrível. Segundo o entendimento que me foi dado através do Espírito Santo, Deus tem um plano bom, perfeito e agradável para mim e para você. Porém, para vivermos este plano, precisamos ser transformados pela renovação da nossa mente. A chave estava aqui, renovação da mente. Para mudar a nossa vida, primeiramente precisamos mudar a nossa mente. Renovou a mente, a vida muda radicalmente. Foi isso que aconteceu comigo. Porém, esse processo de renovação da mente é lento, dolorido e difícil, mas maravilhosamente libertador. O primeiro passo para a renovação da mente é meditar e acreditar no que está escrito na palavra de Deus. A palavra de Deus é o caminho. Você precisa buscar pensar como Deus pensa. E na palavra está exatamente escrito como Deus pensa. Infelizmente, as pessoas querem renovação, querem milagres, querem mudanças, porém não leem e não meditam na palavra. Como haverá mudança? A maioria delas deixam os pensamentos fluírem e com isso vivem vidas frustradas. Estão sempre deprimidas e falam o que querem. O inimigo está à espreita e se você não pensar como Deus pensa, sua mente será um playground para ele. Você sabia que existem muitas pessoas que possuem graves problemas por causa do que pensam sobre si mesmas? São muitas, e grande parte delas são cristãs. Isso desagrada o coração de Deus, pois isso mostra uma total falta de confiança nele, que nos criou à sua imagem e semelhança. Ele enviou seu Filho muito amado para pagar um preço terrível e para morrer por nós numa cruz. Por que pensar mal sobre nós mesmos? Deus nos ama e devemos amar a nós mesmos. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16 diz: Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. E ainda temos dons e talentos, como diz em Romanos, capítulo 12, versículos de 6 a 8. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Podemos fazer algo grande e importante para as pessoas do corpo de Cristo. Pare de deixar o inimigo te puxar para baixo através de pensamentos errados. Aprenda a falar como Deus fala, como Ele o vê, e sua vida vai mudar radicalmente. No livro de Efésios, capítulo 4, versículos de 22 a 24 diz: Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompem por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Essa passagem é incrível.
Se eu dissesse a você, esqueça o velho homem e revista-se do novo homem. Pare de agir como você age e haja da maneira como Deus quer que você haja. Você poderia dizer: eu quero fazer isso, mas como eu posso fazê-lo? A passagem é clara. Você não poderá se transformar no novo homem se viver com pensamentos antigos. Você tem que ter a sua mente renovada. Deus quer que tenhamos uma vida maravilhosa, próspera em todos os sentidos. Porém, Ele não poderá fazer nada se você não tomar a decisão de renovar a sua mente para viver os planos dEle. Isso não é uma opção, é uma condição. Quando a sua mente é renovada, é incrível o que acontece. Estaremos sempre com boas expectativas, que algo bom vai acontecer conosco. Nos tornamos pessoas esperançosas, cheias de fé, alegres, satisfeitas, independente das circunstâncias que vivemos. E o mais interessante, ficamos sensíveis ao Espírito Santo. Somos conduzidos por Ele. Vivemos pela fé e não mais pelos sentimentos e emoções. Agora, fique atento. O inimigo não desistirá. Ele estará sempre sussurrando. Mas olha o que acontece. Você pode acordar de manhã e quando o inimigo sussurrar no seu ouvido dizendo que o seu dia será ruim, você dirá: estou muito animado, Senhor, porque creio que algo de bom vai acontecer hoje. Eu acredito que algo de bom vai acontecer no mundo, no governo, na minha família, no meu trabalho. E o inimigo vai embora. Em Tiago 4,7 diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Eu decidi que não iria sentar por aí e ser um cristão amargo, acreditando em todas as mentiras que o diabo sussurrou no meu ouvido sobre os meus erros, meu passado, minha personalidade e muitas outras. Tomei a decisão de viver a vida que Jesus morreu para me dar e todos os dias, quando acordo, acredito que algo de bom vai acontecer na minha vida e vem acontecendo constantemente. Quando você renova a sua mente, você vai viver com esperança, sendo prisioneiro dela, se recusando a ficar desesperado e negativo. E não haverá absolutamente nada que o diabo poderá fazer contra você. Ele perde o controle quando, não importando o que ele faça, você fala: Deus está resolvendo isso para mim. Algo bom está prestes a acontecer a qualquer momento. Algo bom vai acontecer hoje. E se hoje não acontecer nada, você acorda na manhã seguinte e fala a mesma coisa, e assim por diante. E acredite, confie, em breve você terá sua vitória. Uma pessoa com a mente renovada possui uma mente saudável, pacífica, que aprende a amar a simplicidade. Quando renovamos a nossa mente, começamos a viver a palavra. Olha essa passagem maravilhosa em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Não vos inquieteis com nada, mas apresentai a Deus todas as vossas necessidades, pela oração e pela súplica, em ação de graças. Então a paz de Deus, que excede toda a compreensão, guardará os vossos corações e pensamentos em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso. Não precisamos nos preocupar com nada. Precisamos pedir, sermos gratos pelo que temos, sermos felizes e deixar Deus trabalhar. Quando renovamos nossa mente, é exatamente isso que acontece. A maioria dos problemas que passam pela mente das pessoas estão ligadas à ansiedade, preocupação e ao estresse. A Bíblia nos ensina que a preocupação, na verdade, é o orgulho da carne, pensando: se eu procurar uma solução em minha mente para esse problema, eu vou encontrar. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7 diz:
Humilhai-vos sob a mão poderosa de Deus, para que no tempo oportuno ele vos exalte. Lançai sobre ele toda a vossa preocupação e ansiedade, porque é ele que cuida de vós. Precisamos fazer o que é de nossa responsabilidade e lançar os nossos cuidados. Nossa responsabilidade é orar, entregar a Deus, estar atento a fazer o que Ele pedir para que façamos, mas não sentir a pressão que temos que fazer alguma coisa, quando não temos o que fazer. E quanto mais nós tentamos, pior ficará a situação. Humilhe-se sobre a mão poderosa de Deus. Ele pode resolver o seu problema. Lance o seu cuidado sobre Ele, porque Ele vai cuidar de você. Ele sempre vai cuidar. Pare de se preocupar sobre um monte de coisas. A única maneira de termos esse acordo com Deus é parando de cuidar de nós mesmos e lançando-nos ao seu cuidado, humilhando-se sobre a sua mão poderosa, e no devido tempo, no tempo dele, seremos exaltados. Quando você achar que está demorando, diga: Deus está trabalhando no reino espiritual a meu favor, e no tempo perfeito dele, a minha bênção vai chegar. Algo bom vai acontecer. Faça isso. Só porque você não está vendo nada, não quer dizer que Deus não está trabalhando. As coisas boas estão no horizonte para você. Portanto, não pare, não desista. Preocupação é inútil, impotente. Preocupação significa provocação, perturbação, incômodo, aborrecimento, maltratar, perseguir até a fadiga. Preocupação não nos faz bem. Confiar em Deus é a única maneira de parar de se preocupar. Uma mente saudável não se confunde, ela tem uma direção clara. Uma mente saudável é uma mente decidida. É assim que vai acontecer com você. O poder da mente é incrível e precisamos aprender a pensar da maneira que Deus pensa. Precisamos aprender a lutar a batalha por uma mente saudável. Lute, vale muito a pena. Busque o plano bom, perfeito e agradável que Deus planejou para você. Deus deseja que você tenha uma vida fantástica. Vou orar por você. Senhor amado, no dia de hoje oro para todos os meus irmãos. Muitos deles, Senhor, estão com sede de Ti, querem mudanças, querem viver os seus sonhos, porém se encontram cativos em seus pensamentos, em seu passado e em suas circunstâncias. Revele, Senhor, no mais fundo da alma de cada um, essa consciência da necessidade de renovação da mente. Quando percebi isso, minha vida nunca mais foi a mesma. Sou verdadeiramente um novo homem, com uma mente renovada e vivendo os seus planos para a minha vida. É exatamente isso que desejo para cada um deles. Derrama, Senhor, o seu Espírito e que a partir de hoje a vida desses seus filhos nunca mais seja a mesma. Assim eu oro em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Use a mente a seu favor. No livro de João, capítulo 10, versículo 10 diz: O ladrão vem só para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham a vida e a tenham em abundância. Essa passagem é maravilhosa. O ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Mas Jesus disse: Eu vim para que desfrutem da vida e a desfrutem em abundância, a ponto de transbordar. Porém, para desfrutarmos dessa vida em abundância, precisamos renovar a nossa mente. O que tem passado pela sua mente ultimamente? Você tem pensado em coisas que têm ajudado você? Ou tem pensado em coisas que têm atrapalhado a sua vida? Podemos pensar em coisas que podem aumentar a nossa alegria,
ou em coisas que podem nos deixar com raiva e chateados. Se fizermos um inventário do que se passa em nossa mente, poderemos fazer uma conexão com o que está acontecendo em nossa vida. Os pensamentos estão intimamente conectados com a sua vida. Mas tem uma boa notícia. Você pode escolher os seus pensamentos. Quando você está com pensamentos incorretos, você não precisa continuar pensando naquilo. Nós nunca teremos o tipo de vida que Deus quer que tenhamos se não soubermos o que devemos fazer com os nossos pensamentos. Em Provérbios 4:23 diz: guarda o vosso coração com toda a diligência, pois dele procedem as fontes da vida. Agora, alguns pontos que não podemos perder aqui. Guardar o seu coração é obrigação exclusivamente sua. Poderíamos ler assim: guardem as vossas mentes. Quando falamos em guardar o seu coração e a sua mente, está falando dessa vida que vive dentro de você, e ainda que você precisa ter cuidado com seus pensamentos e atitudes. Pensamentos geram atitudes. Você conhece aquele ditado que diz: a sua atitude proporciona a sua altitude? Em outras palavras, a sua atitude determina o quão longe você poderá ir na sua vida. Guarda seu coração com toda diligência. Quando você faz algo com diligência, quer dizer que você faz aquela mesma coisa por várias e repetidas vezes. Mas é importante salientar que temos um inimigo, uma batalha espiritual, e o território disputado é a sua mente. Enquanto você viver, não importando o quanto você seja espiritual, em todos os dias da sua vida, o diabo, de alguma maneira, em tamanho ou forma, vai tentar projetar pensamentos errados na sua mente. E você terá que escolher jogar fora esses pensamentos errados. No início parece um trabalho praticamente impossível, pelo fato dos maus hábitos que criamos no decorrer da nossa vida, devido aos nossos pensamentos vagos. Quando descobrimos que precisamos mudar os nossos pensamentos, parece que tudo o que você pensa é algo que não devia estar pensando. Mas, se você continuar lendo a palavra, orando e sendo diligente, de pouco a pouco, isso vai ficar melhor a cada dia. Mas não se esqueça que o diabo não vai parar de te atacar. Mas você estará melhor para manter a porta fechada para os pensamentos errados. Existe uma vida para ser vivida que Jesus morreu para dar a cada um de nós. Uma vida específica que ele conquistou para nós ao morrer na cruz. Sabemos que haverá lutas, tribulação, mas como Paulo dizia: meu propósito determinado é conhecê-lo e conhecer o poder da sua ressurreição, que me levanta dos mortos enquanto estou neste corpo. É claro que Paulo queria dizer que no mundo haverá sempre lutas e tribulações. Existirão pessoas difíceis de se lidar e conviver. Acontecerão perdas, desapontamentos, tragédias. Mas através de Cristo e do seu poder de ressurreição, nós podemos encontrar um lugar nele para podermos viver aqui. Você terá problemas quando se tornar um cristão verdadeiro, mas você nunca mais terá que resolver os seus problemas sozinho, porque a partir do momento que você permitiu que Deus entrasse na sua vida, ele te faz uma promessa. Ele diz: eu nunca te deixarei, nunca mais te abandonarei. Ele estará com você nos montes e nos vales, no fogo e nas águas. Ele estará sempre contigo. Ore comigo assim: meu Pai, como grande prova do seu amor por nós, o Senhor nos deu o seu Filho único, Jesus, para morrer na cruz. Ele morreu para que tivéssemos uma vida plena em todos os sentidos. Tomo posse, Senhor, desta palavra.
Satanás tem mentido sobre a minha vida. Ele veio para roubar, matar e destruir, mas profetizo para mim a vida que o Senhor sonhou para mim. Uma vida de paz e abundância em todos os sentidos. Me ajude, Senhor, através da ação do Espírito Santo, a monitorar meus pensamentos. Quero renovar a minha mente, dia a dia, para pensar como Cristo pensava. Assim eu oro, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Limpe a sujeira da sua mente. No livro de Amós, capítulo 3, versículo 3 diz: Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? Essa passagem fala que mente e espírito caminham juntos. Como o Espírito Santo conseguirá agir em sua vida se os seus pensamentos estão totalmente poluídos? Não haverá acordo entre eles, não acha? Para iniciar uma sintonia entre mente e espírito, e o Espírito de Deus começar a trabalhar em sua vida, primeiramente você precisa limpar a sua mente. Como assim? Como já havia dito, o primeiro passo é você tomar uma decisão para mudar a sua vida. O segundo passo é ter a atitude para entrar em campo. Você nunca irá conseguir limpar e despoluir a sua mente sozinho. Vou partilhar como aconteceu comigo. Todas as pessoas possuem muita sujeira entranhada em seu interior. Decepções, traições, passado, traumas, humilhações, mágoas, raivas, mentiras, etc. Resumindo, tudo de ruim do seu passado e presente está gravado em sua mente. Em oração, pedi ao Senhor para me libertar dessas dores. Fiz uma análise de consciência de tudo que eu lembrava e que me afligia e de todos os erros do passado e do presente que cometi e estava cometendo. Tudo que eu lembrava, eu colocava no altar do Senhor. Pedia perdão e libertação. Não foi um processo de um dia para o outro, durou um certo tempo. E é muito dolorido, mas ao mesmo tempo libertador. Este processo durou alguns meses. Não foi fácil, mas foi possível. O incrível é que quando começamos a nos libertar, começam a aflorar situações que você nem lembrava mais. O Espírito Santo começa a revelar até coisas mais ocultas da sua vida. Até hoje, ele me revela muita coisa, porém são mais leves do que no princípio. Com a sua libertação gradual, o Espírito Santo ele começa a ter espaço para atuar. E ele vai atuar diretamente na sua mente e, consequentemente, na sua vida. Os pensamentos mudam e com isso mudam os sentimentos e as atitudes. É incrível como caminhar no Espírito é simplesmente maravilhoso. O mundo pode estar incendiando, a casa pode estar caindo, mas você estará numa paz incompreendida pelo homem. Muitas pessoas do seu convívio irão achar que você pirou de vez. Mas como diz na palavra em 1 Coríntios 1:27, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir os sábios, e Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir os fortes. Com a libertação que o Senhor lhe proporciona, você começa a acreditar que realmente é possível pensar como Cristo. Você começa a monitorar os seus pensamentos, tornando-os positivos. Se uma pessoa está pensando de acordo com a mente de Cristo, como serão seus pensamentos? Com certeza serão positivos. Jamais se dirá o suficiente a respeito do poder de ser positivo. Deus é positivo, e se quisermos fluir e andar de acordo com a sua vontade, devemos sintonizar na mesma frequência e começar a pensar positivamente. Não é controlar a mente, mas simplesmente ser uma pessoa positiva em todos os aspectos. Tenha perspectiva e atitude positivas. Mantenha pensamentos e expectativas positivos.
Participe de conversas positivas. Você somente conseguirá ser positivo após libertar sua mente do seu passado e dos pensamentos negativos que te matavam aos poucos. Ore comigo assim: Senhor, preciso da sua ajuda. Gostaria de colocar no teu altar todo o meu passado que me atormenta. Cometi muitos erros e as lembranças ruins me assombram. Peço que me relembre de todas as coisas desagradáveis que fiz e que não te agradaram. Revele até as coisas mais ocultas. Quero me libertar totalmente do meu passado. Quero liberar perdão a todas as pessoas que ofendi e me libertar totalmente. Quero ser uma nova criatura renovada em Cristo Jesus. Chega de dores, chega de amarguras, chega de mágoas. Não quero mais viver deste modo, meu Deus. Quero viver a vida que o Senhor sonhou para mim. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Pense como Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5 diz: Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Nossas ações são o resultado direto de nossos pensamentos. Se tivermos uma mente negativa, teremos uma vida negativa. Se, por outro lado, renovarmos nossa mente de acordo com a palavra de Deus, provaremos em nossa experiência o que está escrito em Romanos 12:2, que diz: a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a nossa vida. Tudo começa pela mente, através de nossos pensamentos. É uma necessidade vital que alinhemos nossos pensamentos com os pensamentos de Deus. Esse é um processo que demandará um certo tempo, mas jamais desista, porque pouco a pouco você vai evoluindo. Quanto mais a sua mente mudar para melhor, melhor será a sua vida. Quando começar a ver o bom plano de Deus para você, em sua maneira de pensar, começará a andar nele. Quando nossos pensamentos começam a se alinhar com os pensamentos de Deus, começamos a trilhar no plano que Ele tem para nossas vidas, pois seremos guiados pelo Espírito Santo e não pela nossa própria vontade. Para isso, temos que aprender a monitorar os nossos pensamentos. Precisamos estar atentos a cada um deles. Substitua maus pensamentos por pensamentos positivos para andar em harmonia com o Espírito. Lembre-se sempre: bons pensamentos geram bons sentimentos que geram boas atitudes. Maus pensamentos geram maus sentimentos que geram más atitudes. Ore comigo assim: Senhor, no dia de hoje quero começar a alinhar meus pensamentos aos seus. Sei que não será fácil, mas com sua ajuda e intervenção tenho certeza que vou conseguir. Tenho consciência que os seus planos são melhores que os meus. Assim lhe peço hoje e sempre. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Pense positivamente. No livro de Provérbios 23:7 diz: Porque como imagina a sua alma, assim ele é. Que segredo maravilhoso! Esse versículo bíblico por si só nos deixa saber como é importante que pensemos adequadamente. Os pensamentos são poderosos e conduzem a nossa vida. Se nossos pensamentos podem influenciar no que nos tornaremos, então deve ser prioridade para ter pensamentos corretos. Para contemplar de uma vida feliz e edificante, precisamos manter os pensamentos em linha com a palavra de Deus. Deus está nos orientando a pensar coisas boas, não só com relação à nossa vida, mas a todas as pessoas com quem nos relacionamos.
e ele nos motiva à mudança diariamente. Nossos pensamentos se transformam em nossos sentimentos, em nossas atitudes. Portanto, é muito importante que escolhamos pensamentos geradores de vida e não de morte. Você pode ser uma pessoa melhor em todas as áreas de sua vida. Permita que Deus seja o Senhor da sua vida e dirija os seus passos. Tenha fé, determinação e coragem. Pense de maneira saudável e positiva. Aprenda a fazer declarações positivas. Isso o ajudará a acreditar em si mesmo e a mudar seus hábitos negativos. Exclua da sua mente as frases negativas do tipo: não posso, duvido, acho que não vai dar certo, não tenho tempo, talvez, não acredito, é impossível, não é para mim. Diga: posso, irei, espero o melhor, arrumarei tempo, estou confiante, acredito que todas as coisas são possíveis, pois Deus é fiel. Que você se conscientize de que o sucesso ou o fracasso em sua vida estão em suas mãos. Tudo dependerá das suas escolhas e atitudes. Quer você tenha 20, 40, 50, 60 anos de idade, nunca é tarde demais para mudar de atitude. A chave para uma boa atitude é a disposição de mudar. Você não pode ter uma vida positiva e uma mente negativa. Ore comigo assim: Senhor, me ajude nessa jornada. Quero me libertar do meu negativismo, mas não conseguirei sozinho. Preciso da sua intervenção para que minha mente esteja sempre dentro do que sua palavra nos ensina. Me ajude, através do Espírito Santo, a mudar meus pensamentos negativos por pensamentos positivos. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Renove a sua mente. No livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2 diz: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos ler essa passagem ao contrário. Assim, o plano de Deus para a nossa vida é bom, perfeito e agradável. Mas, para experimentá-lo, devemos nos transformar pela renovação da nossa mente. Nessa passagem, o apóstolo Paulo está dizendo que se quisermos ver a perfeita vontade de Deus provada em nossa vida, alcançaremos, porém se tivermos nossa mente renovada. Uma mente renovada requer que devemos alinhar a nossa forma de pensar à forma de pensar de Deus. Andaremos assim em consonância com a vontade de Deus. Jesus, com sua morte e ressurreição, fez essa transformação possível. Isso se torna uma realidade em nossa vida, por esse processo de renovação da mente. Há um princípio dinâmico, mostrado do começo ao fim da palavra de Deus, e pessoa alguma jamais andará em vitória, a menos que entenda e opere nele. A ação correta acompanha o pensar correto. Lembre-se sempre que pensamentos geram sentimentos que geram atitudes. Para mudar suas atitudes, você deverá modificar primeiramente seus pensamentos. O pensar correto vem primeiro e a ação correta o segue. Esta é a ordem das coisas de Deus. A atitude certa ou o comportamento correto é fruto do pensar corretamente. Muitos cristãos se desgastam tentando agir corretamente, mas o fruto não é produto da luta. O fruto vem como resultado de se permanecer na videira, Jesus Cristo. Para permanecer na videira, envolve ser obediente. Se permanecer conectado à videira, sua mente começará a ser renovada. Ore comigo assim: Senhor,
Tenho consciência que tudo parte dos meus pensamentos. Me ajude a me libertar do passado e dos pensamentos que me atormentam. Me ajude, meu Deus. Sei que alinhando meus pensamentos com a sua palavra, começarei a ter bons sentimentos e atitudes de acordo com a sua vontade. Escolho permanecer conectado à videira. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Você tem a mente de Cristo. Em 1 Coríntios 2,16 diz: Pois quem conheceu a mente do Senhor, que a possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Mente de Cristo? Isso soa demais para você? Quando li esse versículo, fiquei um tanto assustado. Mas uma coisa eu sei, está escrito na palavra de Deus. Fiquei intrigado por um tempo, mas comecei a meditar sobre o assunto. Se eu tenho a mente de Cristo, não estava sabendo usá-la de forma apropriada. Jesus era perfeito, não cometeu pecados, era seguido por multidões, fazia milagres, era sábio, enfim, um ser perfeito. Eu, na minha imperfeição, como terei a mente do Salvador? Na verdade, Jesus, além de ter vindo ao mundo para nos salvar, veio para nos mostrar como devemos viver no mundo. Olha como Deus nos ama. Além de enviar o seu Filho muito amado para morrer por nós, ele nos mostrou como devemos viver e pensar. Interpretar a mente de Cristo e os seus pensamentos, devemos observar como ele agia. Lembra-se, pensamentos geram sentimentos que geram atitudes. Se meditar na palavra e observar como Jesus agia, saberá como ele pensava. Ele tinha apenas pensamentos positivos, independentemente da situação. Precisamos tomar a firme decisão de escolher os pensamentos corretos de acordo com o Senhor. Há certamente muitos tipos de pensamentos que seriam considerados impensáveis a Jesus, quando ele ainda estava na terra. Se quisermos seguir os seus passos, então precisamos começar a pensar como ele pensava. Você deve estar pensando: isso é impossível. Jesus era perfeito. Eu posso ser capaz de melhorar a minha forma de pensar, mas jamais serei capaz de pensar como ele pensava. Bem, a Bíblia diz que temos a mente de Cristo, e um novo coração e um novo espírito. Então, é possível. Ore assim comigo. Senhor, Jesus veio ao mundo e nos ensinou como pensar e agir. Na sua palavra diz que eu tenho a mente de Cristo. Quero pensar e agir como ele. Porém, tenho a consciência que não vou conseguir sozinho. Que o Espírito Santo de Deus que habita em mim me direcione para pensar e agir de acordo com a sua vontade. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Pensar no Espírito. No livro de Ezequiel, capítulo 36, versículos 26 e 27 diz: Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porém dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Quando nascemos de novo em Cristo Jesus, adquirimos uma natureza divina. É uma transformação tremenda e a principal característica é uma mudança imediata de hábitos e pensamentos. Nessa passagem, Deus sabia que se tínhamos que andar de acordo com as suas ordenanças e caminhar em seus estatutos, Ele teria de nos dar o seu Espírito e um novo coração. Quando recebemos o Espírito Santo, ele começa a trabalhar em nós, de dentro para fora. Começamos a descobrir a verdade em Cristo Jesus e nossas próprias verdades começam a aflorar. Deus começa a realizar uma cura e libertação interior.
No livro de Romanos, capítulo 8, versículo 6 diz sobre a mente da carne e a mente do espírito. E nos diz que a morte é resultado de seguir a mente da carne e a vida é resultado de seguir a mente do espírito. O que é viver na carne e viver no espírito? Vou te dizer como aprendi com minha irmã abençoada, Regina, a lidar com isso. Quando começamos a criar uma comunhão mais profunda com o Senhor, começamos a discernir se estamos pensando ou agindo na carne ou no espírito. Bons pensamentos, espírito. Maus pensamentos, carne. Boas atitudes, espírito. Más atitudes, carne. Simples assim. Parece fácil, não é? Mas existe um porém. Precisamos monitorar nossos pensamentos. No começo não é tão simples, mas o primeiro passo é tomar a decisão de mudar. Com isso, o Espírito Santo entrará em ação e irá nos auxiliar. Bem, eu faço assim. Quando percebo que estou pensando mal, ou algum tipo de pensamento que me incomoda, ou às vezes eu vou tomar algum tipo de atitude errada, o Espírito Santo me avisa, ele me alerta no meu coração. Eu pego o Leandro Carne em pensamento e o coloco numa gaiola, tranco e jogo a chave fora. Instantaneamente começo a renovar meus pensamentos. Começo a pensar nas promessas do Senhor para a minha vida. O Leandro Espírito entra em ação. Se você perseverar, vai conseguir monitorar sua mente e com certeza as situações à sua volta começarão a mudar e a fazer sentido. De vez em quando o Leandro Carne tenta colocar as garrinhas de fora, mas imediatamente o Espírito Santo me alerta e eu coloco ele no devido lugar, trancado na gaiola. Faríamos um tremendo progresso simplesmente aprendendo a discernir entre vida, que é pensar no espírito, e morte, que é pensar com a carne. Se alguma coisa está lhe ministrando morte, lhe fazendo mal, lhe corroendo, não continue a fazer isso. Quando certas linhas de pensamento o enchem dessas sensações, você sabe imediatamente que essa não é a mente do espírito. Lembre-se sempre, você tem a mente de Cristo. Ore assim comigo. Senhor, a partir de hoje crio uma mentalidade em minha vida. Escolho viver no Espírito e não mais na carne. Me ajude através do seu Santo Espírito a me avisar quando pensamentos carnais vierem a aflorar em minha mente. Quero sonhar os sonhos de Deus, os sonhos que habitam em meu espírito para fazer a sua vontade. Abro mão das minhas próprias vontades para que o seu nome seja glorificado em minha vida. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu tenho a mente de Cristo. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16 diz: Nós, porém, temos a mente de Cristo e temos os pensamentos do seu coração. Como cristãos, precisamos entender a alma e ser treinados para discernir as suas atividades. A alma consiste de mente ou intelecto, vontade e emoções. Uma vez que a alma está cheia do eu, ela pode e deve ser purificada e transformada em um vaso pronto para uso do Mestre. Nossas palavras, através do uso da língua, expressam o que pensamos, sentimos e queremos. A mente diz o que pensamos, não necessariamente o que Deus pensa. A vontade diz o que queremos, não o que Deus quer. As emoções dizem o que sentimos, não o que Deus sente. Ao mesmo tempo em que nossa alma é purificada, também é treinada para conduzir os pensamentos, desejos e sentimentos de Deus, e assim transformar-nos em porta-vozes do Senhor. A palavra de Deus ensina nesta passagem que nos foram dados a mente de Cristo e os pensamentos, sentimentos e propósitos do seu coração. Temos a mente de Cristo, mas a alma não crucificada os impede de aparecer. Há uma luta contínua entre carne e o espírito. O homem quer pensar seus próprios pensamentos,
mas Deus deseja usar a mente do homem para pensar os pensamentos dele. O homem tem seus próprios desejos, que podem ser mudados conforme os desejos de Deus, se ele se submeter ao Espírito Santo. O homem vive grande parte de sua vida guiado por seus sentimentos, que parece ser o inimigo número 1 dos cristãos. Os sentimentos podem ser treinados a estar sob a liderança do Espírito, mas este é um processo que requer tempo e zelo. E para isso, você tem que tomar uma decisão: viver na carne e ser conduzido por seus sentimentos e emoções, ou viver no Espírito e ser conduzido pelo Espírito Santo e trilhar o bom, perfeito e agradável plano de Deus. A escolha é sua. Ore assim comigo. Senhor, segundo a sua palavra, eu tenho a mente de Cristo, seus pensamentos, sentimentos e propósitos do seu coração. Entendo que para agir através da mente de Cristo, preciso ser guiado pelo Espírito Santo. Desejo me submeter ao seu Espírito, Senhor, para que seja conduzido por ele em meus pensamentos, sentimentos e ações. Escolho renunciar à carne e não mais viver através de meus sentimentos e emoções. Escolho trilhar pelo bom, perfeito e agradável plano que o Senhor tem para mim. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Pense corretamente. No livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 2 diz: Pensai nas coisas lá do alto, não nas que estão aqui na terra. Pensar nas coisas que são do alto não significa passar o tempo pensando em anjos, nuvens, ruas de ouro, na Nova Jerusalém, ou sobre o quanto gostaríamos de morrer e viver no céu. Pensar nas coisas do alto significa pensar em coisas virtuosas que estão em conformidade com a vontade do Pai Celestial. Pensar em coisas da terra significa pensar em coisas que são pecaminosas, que são contrárias à vontade do Pai Celestial. Muitos acham que as coisas lá do alto são assuntos estritamente religiosos e relacionados à igreja, e que as coisas que são da terra são questões da vida secular, como trabalho, estudos, entretenimento, política, etc. A ideia é que o homem espiritual é aquele que dá pouco espaço em sua vida a tudo que não for diretamente relacionado às coisas de Deus. Podemos escolher entre uma mentalidade certa, pensando em coisas que são do alto, ou errada, pensando nas coisas que são da terra. As erradas nos machucam e atrasam o progresso de nossa vida em todos os sentidos, e as certas nos beneficiam em todos os aspectos. Não basta apenas pensar corretamente, mas sim manter a nossa mente fixa no que é correto. Se mantivermos uma mentalidade errada, vamos afetar fortemente nossas circunstâncias e nossa vida interior. Ore comigo assim: Senhor, escolho pensar nas coisas do alto, nas coisas divinas, nas virtudes ensinadas em Sua palavra. Rejeito todos os pensamentos que podem me afastar de Ti. Que o Espírito Santo de Deus me revele quando meus pensamentos estiverem vagando em coisas que não correspondem aos pensamentos de Deus. Quero manter minha mente fixa no que é correto e escolho viver no Espírito e não mais na carne. Preciso da sua ajuda, meu Deus, para libertar minha mente de tudo o que não é puro e de acordo com a sua vontade. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.